Qual é a diferença entre fornicação e o adultério? As definições dos dicionários modernos de fornicação, a relação sexual voluntária entre pessoas não casadas entre si, o que inclui o adultério, e adultério, a relação sexual voluntária entre uma pessoa casada e um parceiro que não é o seu cônjuge legal. São bem simples, porém, a Bíblia nos dá o maior conhecimento sobre como Deus enxerga esses dois pecados sexuais. Na Bíblia, ambos são mencionados literalmente, porém, ambos também são usados em sentido figurado para se referir à idolatria. No Antigo Testamento, todo pecado sexual era proibido pela lei mosaica e costume judaico. No entanto, a palavra hebraica, traduzida por fornicação, no Antigo Testamento também foi usada no contexto de idolatria e chamada de prostituição espiritual. Deus feriu Jorão com pragas e doenças por ter levado o povo à idolatria. Ele seduziu os habitantes de Jerusalém à idolatria. Induziste a idolatria a Judá e os moradores de Jerusalém segundo a idolatria da casa de Acabe. O rei Acabe era o marido de Jezebel, uma sacerdotisa do lascívio deus Baal, que liderou os israelitas na idolatria do tipo mais notório. Em Ezequiel 16, o profeta Ezequiel descreve em detalhes a história do povo de Deus, afastando-se dele para prostituir-se com outros deuses. A palavra fornicação, que significa idolatria, é usada inúmeras vezes neste capítulo sozinho. Quando os israelitas se tornaram conhecidos entre as nações ao redor por sabedoria, riqueza, poder, isso lhe foi uma armadilha como a beleza de uma mulher é para ela. Eles eram admirados, cortejados e elogiados por seus vizinhos e assim atraídos a práticas idólatras. A palavra fornicação é usada em conexão com a idolatria pagã, porque grande parte da adoração pagã incluía sexo em seus ritos. As prostitutas do templo eram comuns nas adorações de Baal e outros deuses falsos. O pecado sexual de todos os tipos não só foi aceito nessas religiões, porém incentivado como um meio para maiores bênçãos dos deuses aos adoradores, particularmente no aumento de seus rebanhos e colheita, no caso sempre focado na questão financeira e próspera. No Novo Testamento, fornicação vem da palavra grega porneia, cujo significado inclui adultério e incesto. Porneia vem de outra palavra grega, cuja definição inclui também ceder a qualquer tipo de luxúria ilícita, inclusive a homossexualidade. O uso da palavra nos evangelhos e nas epístolas é sempre em referência ao pecado sexual, ao passo que a fornicação no livro de Apocalipse se refere sempre à idolatria. O Senhor Jesus condena duas das igrejas da Ásia Menor por envolverem-se com a fornicação e idolatria. E ele também se refere à grande meretriz do fim dos tempos, que é a falsa religião idólatra. Veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças e falou comigo, dizendo: Vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz que se acha sentada sobre muitas águas, com quem se prostituirá os reis da terra, e com o vinho de sua devassidão foi que se embebedaram os que habitam na terra. Isso está em Apocalipse capítulo 17, versículo 1 ao 2. O adultério, por outro lado, refere-se ao pecado sexual de pessoas casadas com alguém que não seja seu cônjuge, e a palavra é usada no Antigo Testamento literal e figurativamente. A palavra hebraica traduzida por adultério significa literalmente quebrando o casamento. Curiosamente, Deus descreve a deserção do seu povo a outros deuses como adultério. O povo judeu foi considerado como o cônjuge de Jeová. Então, quando eles se voltaram aos deuses de outras nações, foram comparados com uma esposa adúltera. O Antigo Testamento muitas vezes se refere à idolatria de Israel como uma mulher devassa que prostituiu-se com outros deuses. Além disso, todo o livro de Oséias compara a relação entre Deus e Israel com o casamento do profeta Oséias e sua esposa adúltera, Gomer. As ações de Gomer contra Oséias eram um retrato do pecado da infidelidade de Israel, que vez após vez abandonou seu verdadeiro marido, Deus.
para cometer adultério espiritual com outros deuses. No Novo Testamento, as duas palavras gregas traduzidas como adultério são quase sempre usadas para se referirem literalmente ao pecado sexual envolvendo parceiros casados. A única exceção é na carta à igreja de Tiatira, que foi condenada por tolerar Jezebel, que a si mesma se declara profetisa. Essa mulher chamou a igreja à imoralidade e práticas idólatras, e qualquer um seduzido por suas falsas doutrinas foi considerado como se tivesse cometido adultério com ela. Então, em ênfase no caso no frigir dos ovos, a palavra fornicação significa sexo antes do casamento, ou melhor, sexo sem compromisso, onde duas pessoas ficam e têm relações sexuais sem terem compromisso financeiro, econômico, geográfico de morarem na mesma casa e se terem um cônjuge. E adultério é quando a pessoa casada, seja homem ou mulher, adultera, trai o seu cônjuge, sua esposa, seu marido com outra pessoa que não seja casada ou que até mesmo seja casada. A traição é o ato de adultério. A fornicação é o sexo entre pessoas solteiras. Então espero que Deus abençoe vocês grandemente, que vocês possam lutar, combater e se afastar do pecado da idolatria, da adultério e também da fornicação. Possam, no caso, estar longe desses pecados para poder garantir a sua vida eterna. Que Deus abençoe a todos grandemente. Até o próximo encontro.